Graça e paz. A primeira ministração que a apóstola fez na minha vida, eu via os irmãos aqui como se eles estivessem passando num corredor de fogo. E eu via passando um irmão de cada vez, era um atrás do outro, era como se os irmãos saíssem rodando. E eles passavam muito rápido, assim, que não dava nem para ver quem era quem. Tava tudo indo muito rápido. E o Senhor começava a manifestar a glória dele aqui no meio. E quando eu olhava depois para a igreja do Senhor, eu via os irmãos dando glória, com as mãos levantadas recebendo. E quando os irmãos davam glória, começava a sair fogo da boca dos irmãos. E quando os irmãos levantavam a mão e começavam a balançar assim, profetizando, eu via aquele fogo saindo da mão dos irmãos. E o movimento que os irmãos faziam ia saindo fogo. E eu ficava olhando, era fogo para todo lado. E quando eu via, desciam muitos anjos do céu. E aqueles anjos, eles tomavam conta de quase a igreja todinha. E onde eu passava tinha anjo. Eu ia passando assim, eu olhava, e muitos anjos. E eu ficava olhando, meu Deus do céu, tem muito anjo aqui, como é que vai andar aqui dentro? Ele dizia bem assim, não vai atrapalhar em nada, só vai descer mais a glória do Senhor aqui nesse lugar. E eu via aquele fogo passando de um lado para o outro, e era muito lindo. E a segunda ministração que a apóstola fez na minha vida, o Senhor me levava até o céu. E eu conheci um profeta chamado Pedro. E o anjo que me acompanha, ele me deixou lá. E antes que ele fosse, eu fiz a pergunta para ele. E quando eu conheci aquele homem, ele pegava, ele falava para mim, o Senhor tem algo para te dar. E ele me entregava. E logo após, ele me levava num lugar e ele dizia bem assim, tu tá vendo aqui essa porta? E era uma porta bem pequena mesmo, desse tamanho assim. Eu dizia, como é que eu vou passar aí, que não dá para me passar dentro? Ele disse, se passa você. Ele dizia bem assim, mas não dá, eu não consigo. Ele disse bem assim, então você não quer alcançar a vida eterna, porque se você quiser, você vai ter que passar por essa porta aqui. E eu entrava e eu tinha que botar um pé de cada vez. E era muito estreito, e era como se, quando eu olhasse para baixo, era tudo negro. E eu tinha medo de cair, e eu queria voltar. E ele dizia, agora você tem que continuar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E eu dizia, amém, então eu vou fazer um esforço para chegar até lá. E depois ele me mostrava como se fosse uma escada. E ele dizia, e era uma escada que levava até o céu, era como se eu voltasse aqui para a terra e ele dissesse, agora você já pode subir. E quando eu começava a subir, eu dizia bem assim, eu começava a correr, porque eu queria chegar mais rápido. E quanto mais eu corria, parece que mais estava longe. E eu dizia bem assim, eu já estou cansada. Ele dizia bem assim, mas você já está cansada, então você não quer ir para o céu não, porque você já está cansada, você tem que correr mais, você tem que subir mais. E ele dizia que era difícil chegar até lá, mas que a gente um dia ia conseguir, que era para continuar perseverando, porque o Senhor era com a igreja dele. E o Senhor me mostrava também os irmãos que iam para o encontro. E eu via como se aqueles ônibus saíssem aqui da frente da igreja e fossem ao lugar do encontro. E quando chegava lá, eu via o Senhor fazendo separação, o anjo fazendo separação das pessoas que iam entrar e os demônios que iam ficar do lado de fora. E ele falava para as pessoas, você vai entrar e o demônio, você vai sair, você vai entrar e você vai sair, você vai entrar e você vai sair. O Senhor colocava uma barreira lá dentro. E ele dizia bem assim, nenhum demônio vai impedir o processo que o Senhor tem para fazer na vida dessas pessoas. E quando os irmãos chegavam lá, o Senhor já ia descendo. Ele dizia, eu já vim acompanhando desde quando eles saíram de lá. Foi essa a minha experiência de hoje, amém. Graça e paz. A minha experiência de hoje foi que eu já comecei na guerra e no primeiro lugar que o Senhor me levava era na frente do cemitério. E lá eu via uma mulher com uma foto da igreja. E nessa foto estavam todos os irmãos da igreja e ela ia fazer trabalho para todos.
e para cada pessoa ela pedia a revelação dos demônios sobre a vida da pessoa e qual era o pecado que aquelas pessoas elas tinham mais probabilidade de cair. E ela começava a chamar aqueles demônios para trabalhar na vida das pessoas. E ali o anjo do Senhor, ele me entregava uma espada e ele pegava e falava assim: agora você vai começar a destruir isso daqui. E eu começava a passar a espada em tudo que estava lá. E ela levou muita coisa, muito sacrifício. E no meio disso, eu via como outros macumbeiros na frente, mas fazendo macumbaria para as pessoas específicas daqui da igreja. E eu via como se o Senhor colocasse muitos anjos para guerrear ali na frente daquele lugar, para acabar com aquelas obras. E depois o Senhor me trazia aqui para frente da igreja, começava a lutar contra aqueles demônios. E quando eu via o príncipe da Pérsia, eu já fiquei assim mais assustada, porque eu não gosto de lutar contra aquele demônio, porque sempre acontece alguma coisa. E eu tomei um susto quando eu vi ele, porque antes de eu vê-lo já tinha sentido um contra-ataque dele. Eu senti como se alguém tivesse batido no meu peito e me jogado para trás, e eu senti um impacto muito forte. E quando eu olhava era ele, e quando eu tentava guerrear com ele, os anjos do Senhor estavam guerreando. E eu falava: como é que eu vou lutar com ele sozinha? E quando eu começava a lutar com ele, ele colocava como se ele só jogava uma corrente nas minhas mãos e me prendia. E eu tentava me soltar e eu não estava conseguindo. E eu queria pedir ajuda e eu não conseguia falar. Aí foi quando eu recebi uma armadura de fogo e aquele demônio ele saiu de perto de mim. E eu via como se viesse um anjo e cortasse a cabeça daquele demônio. E eu só via aquela espada passando no pescoço dele. Ele ficava com a cabeça dele na mão dele. E eu via os outros demônios todos sendo decepados. E eles entravam dentro de um foguete. E quando aquele foguete ele ia, antes dele descer para o inferno, eles já diziam que eles eram derrotados. E quando eu via aquele foguete caindo dentro do inferno, eu já via vários demônios voltando para lá, tudo destruído da guerra dos irmãos. E depois disso, o Senhor me levava no céu. E lá, o Senhor ele fazia descer um anjo aqui na igreja. E esse anjo ele ia ministrando na vida de cada um dos irmãos. E ele vinha entregar uma bênção para cada um dos irmãos da oração, dos irmãos dessa campanha. E eu via aquele anjo como se ele passasse de pessoa em pessoa. E eu lá no céu, apareceu outro para mim. E ele era o anjo que sempre me acompanha. Pergunta para ele, e ele respondia que sim. E ele dizia: agora o Senhor ele quer te mostrar algo. E eu via como se fosse assim, só uma luz branca. E eu fechava meus olhos e dizia: eu não consigo olhar. E eu olhava só para baixo. E ele falava: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sua cruz e siga-me. E eu dizia: mas eu estou tentando, todo dia eu renuncio a alguma coisa. E ele dizia: então siga-me. E ele me levava até minha casa. E ele me mostrava minha casa lá no céu. Ele dizia bem assim: esse aqui é o lugar que está preparado para você, se você continuar na presença do Senhor, fazendo a vontade dele do jeito que ele quer. Mas ainda falta mais coisas para você fazer lá na terra, cumprir o seu chamado para você poder alcançar esse lugar. E eu dizia amém. E foi essa a minha experiência de hoje. Graças a Deus, amém. A minha experiência de hoje também foi sobre a guerra que estava tendo. E quando eu me levantava, que eu já saía do meu corpo, eu já perguntava do anjo. E ele respondia que sim. E ele já falava: embora tem que ser rápido.
Falava pra que ele dizia bem assim, tem que te equipar, não tá vendo que todo mundo já tá na guerra, só falta tu. E eu falava, calma aí que eu não tô preparada não. Ele disse, não é mais tempo de se preparar, você já tem que andar preparada. E eu falava, então seja feita a vontade do Senhor. E quando ele me levava, que eu voltava já com as armaduras do Senhor, eu chegava aqui no meio da igreja e via aqueles demônios, que eles começavam a se infiltrar aqui dentro. E eu começava a olhar de onde que vinham esses demônios. É porque agora que está começando a descer os anjos do céu, e os demônios eles estão em todos os lugares. E quando eu via aquele anjo que ele descia aqui dentro da igreja, aqueles demônios diziam que eles não podiam ficar aqui. E quando eu via lá fora, tinha muito demônio. E ele trazia pessoas mortas para vir, e eles vinham dentro daquelas pessoas. E ele também vinha em forma de muitas cobras. E eu olhava lá fora, a gente tinha que estar flutuando, não podia pisar no chão, porque tinha muitas serpentes no chão. E eu via como se ele fosse pássaros negros e eles ficassem voando. E eles começassem a ir na direção da casa dos irmãos. Ele dizia que tem irmão que não está orando e que aqueles pássaros iam começar a pousar na casa dos irmãos. E eu vi aqueles pássaros pousando, e eu vi eles querendo entrar dentro da igreja. Eles ficavam em cima da igreja, e aquelas serpentes queriam entrar por baixo da porta. E os anjos do Senhor não deixavam, mas estava uma guerra muito grande. E os anjos do Senhor falaram que é para todo mundo se preparar, porque havia uma grande guerra ainda aí. Amém. Graças e paz, amados. Minha experiência de hoje foi muito extensa, até demais, então eu vou falar só o necessário. E quando o apóstolo ministra sobre a minha vida, eu vou diretamente em algo que aconteceu hoje. E foi algo assim muito radical, e eu não esperava ouvir algo que eu ouvi. E quando eu olhava, tinha duas pessoas. E naquelas duas pessoas, elas começavam a zombar das coisas de Deus. E uma delas falava bem assim, eu acho que eu vou para a célula hoje. E quando ela falava isso, ela falava assim meio com ironia, rindo. E ela dizia, eu vou lá só para afrontar mesmo, só para ver como é que vai ser. Aí ela falava bem assim, só vê pra mim se tem uma tal pessoa lá que eu vou, se não tiver eu não vou. E eu comentei sobre o encontro, e essa pessoa disse, eu vou me preparar porque eu vou. Aí ela dizia bem assim, eu preciso me reconciliar na Shalom. E ficava rindo mesmo, eu preciso me reconciliar porque... E dizia pra outra pessoa, tu também precisa se reconciliar porque... Se não, já sabem. Aí a pessoa dizia, sabe o que? Que tu vai pro inferno. E ela falou bem assim, mas todo mundo já me viu no inferno já. Aí ela falou, não, mas vão te ver de novo. Aí ela falou, mas eu preciso ir lá. E o desejo dessa pessoa era só vir para afrontar a igreja do Senhor. E quando o Senhor me levava naquela experiência, eu voltava naquela mesma cena, eu olhava como se tivesse dois demônios naquela pessoa, Pombagira e o Capa Preta. Só que dentro dela, no coração dela, havia um demônio oculto, a qual eu não pude saber quem era. E quando eu olhava de trás daqueles demônios, saíam muitos demônios, e eram legiões. E descia do céu os querubins, os serafins e os arcanjos para lutar contra aqueles demônios, porque eram demais e tomava aquele lugar, e a gente não conseguia ver nada mais do que os demônios. E quando eu via os anjos do Senhor descendo, eu dizia glória a Deus, porque eram muitos demônios. E nessa hora eu via como se os anjos do Senhor se preparassem, fizessem como se fosse uma roda de oração e começassem a interceder antes de descer para aqueles demônios, porque eram muitos. E aquele demônio que estava oculto naquela pessoa, ele dizia que ele já tinha tomado de conta da vida daquela pessoa.
e ela já era dele. E eu voltei e eu contei para a apóstola, e a segunda vez que a apóstola ministra na minha vida, eu vou no inferno e eu vejo essa pessoa lá. E quando eu vejo aquela pessoa, eu vejo ela dentro de uma jaula, pendurada pelo pescoço, e ela se batendo e gritando, mas eu não podia fazer nada. Eu ficava olhando aquela cena assim, paralisante. Eu começava a ver os demônios rindo da cara dela, e os demônios começavam a arrancar a pele dela e batiam nela, e ela gritando de dor, e ele começava a arrancar seus cabelos e torturava ela muito feio, e ela se batendo com aquela corda no pescoço, ninguém podia fazer nada, e os demônios riam, e aquilo me perturbava. E eu ficava, não quero ouvir isso, não quero ouvir isso, isso é muito perturbador. E aquelas risadas ficavam na minha mente, e eu ficava pedindo socorro, e quando eu via, aqueles 2 demônios agarravam nos meus pés e tentavam me puxar para baixo. E eu falava, me solta, me solta, me solta, anjo do Senhor, me ajuda. E quando eu via aquele demônio, eu cortava a mão daqueles demônios e me trazia de volta. Isso, o anjo cortava, e quando ele cortava, que eu já voltava assim, eu já ia diretamente para o céu. E eu conseguia respirar melhor, porque eu estava muito, muito, muito ruim, não conseguia respirar direito. E quando eu chegava no céu, o Senhor trouxe um refrigério sobre a minha vida. E eu encontrava com meu tio, Carlos, que morreu faz pouco tempo. E ele trazia um recado de Deus. E ele falava que ele via como se fossem os apóstolos em cima de um púlpito grande, e eles iam pregar para uma grande multidão, tanto em Manaus como fora, e que muitas almas iam se converter ao Senhor, e que através da vida dele muitas pessoas iam ser salvas ainda, e que ele era muito grato por tudo, porque ele teve a oportunidade de alcançar o céu e conhecer as coisas de Deus mais de perto. E ele dizia que era para a igreja do Senhor se preparar para o encontro, porque vem um grande contra-ataque. E ele dizia que era para os irmãos se preparar no jejum e na oração. Quando fosse um dia antes do encontro, que era para os irmãos fazerem uma oração de 24 horas. E, se possível, que ficasse de jejum durante essas 24 horas em oração até o encontro com Deus. Foi essa a minha experiência. E o projeto da vida dessa mulher é que ela ia vir para cá e ela ia tentar convencer os irmãos da mente mais fraca a saírem para fora da igreja. E ela vinha não com a intenção de ficar e de aceitar Jesus de verdade, ela vinha na intenção de trazer-os de dentro para fora, junto com ela, distorcendo a doutrina do Senhor. Foi isso. Graças e paz, amados. A minha experiência de hoje foi que, quando a apóstola ministrou sobre mim, eu via como se fosse os irmãos que iam para o encontro, arrumando as salas para já ir. E quando eu olhava, eu via como se espalhasse um monte de formiga que voava, e ela entrava dentro da mala dos irmãos. E quando chegava lá no encontro, aquela formiga, ela saía, mas já como um demônio grande, ela se transformava em vários demônios e começava a sair. E quando eu olhava, tinha cada demônio feio, tinha demônio com 2 braços, tinha demônio sem perna, tinha demônio sem cabeça, era muitos demônios feios. E eu via como se eles começassem a se espalhar ali. E eu começava a entrar numa guerra ali contra aqueles demônios, e era muito difícil, porque era assim, algo que eu nunca tinha visto. E eu tentava assim como se fosse matar eles, e eles não queriam morrer. Então teve que descer o anjo do céu e levar eles para o inferno, todos eles juntos, porque eles não queriam sair de lá. Eles queriam ficar presos ali naquele lugar. E foi quando o anjo do Senhor ele desceu, e ele trouxe algo com ele, que ele conseguiu, como se ele sugasse os demônios e ele levasse, ele jogasse no abismo do inferno.
também via a cantora, a Marília Mendonça, que morreu, o Senhor me mostrava como se quando ela estivesse no avião, ela tentasse aceitar Jesus na hora. Só que não deu tempo, o avião caiu antes. E eu via como se fosse uma balança. E de um lado da balança era negro e do outro lado era branco. E eu via como se tivesse equilibrado. E logo depois eu via como se pesasse o lado mais negro e caía assim, como se fosse no chão. E pesava assim muito, muito pesado. Então, eu acho que o que o Senhor quis falar é que pra gente estar sempre atento, porque ela tentou, mas ela não conseguiu, e eu vi ela no inferno. E é pros líderes ficarem de olho nos irmãos e ver o que eles vão levar para o encontro na mala, porque esses demônios ainda vão continuar indo atrás dos irmãos para se infiltrar dentro do encontro através das coisas que as pessoas vão levar. Foi essa a minha experiência de hoje. Graças a Deus, igreja. A minha experiência de hoje foi que o Senhor me levava no céu e Ele me revestia de armaduras novas. E eu comecei a ficar preocupada, porque quando o anjo colocou aquela armadura, eu falei, eu acho que eu não estou preparada, e eu comecei a ficar nervosa. Ele disse, te acalma. E eu disse, eu não consigo. Falei bem assim, está sendo tão difícil para mim. Eu falei bem assim, eu não quero mais guerra, porque quanto mais guerra aqui no mundo espiritual, lá fora também tem mais guerra, e eu não tô suportando mais. Ele dizia, você quer vencer ou você quer perder? Eu falei, eu quero vencer. Então, para você vencer, você tem que guerrear, senão você já vai ser uma perdedora. E eu fazia pergunta para ele, e ele respondia que sim, e ele me levava nos lugares onde estavam os irmãos, que eu vi de fora e os de dentro também. E quando eu chegava lá, tinham muitos demônios na casa dos irmãos. E eu falava, meu Deus, tem muito demônio aqui. Eu dizia, o que a gente vai fazer? Eu falava, Senhor, manda os querubins, os serafins, os arcanjos com as armaduras dele para me ajudar, porque eu não vou conseguir sozinha. E era só demônio grande. E quando descia os anjos do céu, eu via que um deles vinha diferenciado, e ele era muito grande, e ele via como se fosse um pano do tamanho assim do teto da igreja, que pegava fogo. E eu fazia pergunta para ele, para aqueles outros anjos, e ele respondia que sim. E quando eu via aqueles anjos lutando com aqueles demônios, eu via como se aquele anjo que estava com aquele pano de fogo passasse em cima dos irmãos. E quando ele tirava o pano, os irmãos estavam todos com a armadura já preparada, ele não sabia. E quando eu ia ver, já estavam todos os irmãos na guerra. E o anjo dizia bem assim, agora vocês vão lutar por vocês mesmos, porque vocês já estão com a armadura. E quando eu olhava, os irmãos começavam a entrar na guerra, e os anjos começavam a interceder e a mandar as armaduras para os irmãos. E quando eu voltava, eu chegava aqui na frente da igreja, tinha muitos demônios. E eu via 2 demônios. Um era o príncipe da Pérsia, numa nova versão mais forte, e o outro era o Beelzebul. E eles estavam muito grandes e mais fortes, e eles começavam a falar umas línguas estranhas. E eles falavam em outras línguas, a qual eu pedia discernimento do Senhor para me entender. E ele começava a falar que eles iam se levantar contra a igreja e querer derrubar os irmãos da oração. E eu dizia, está repreendido em nome de Jesus. E quando vinham aqueles anjos para lutar com aqueles milhares e milhares de demônios que tomavam de conta lá fora, e o Senhor, ele me mostrava os novos armamentos que Ele me deu. E eu pegava como se fosse uma espada de 2 gumes, e eu lançasse, e era como se fosse um bumerangue, lá cortava os demônios, ia e voltava. E
No meio de tudo isso, eu via que aqueles demônios, eles parece que eles se regeneravam. E eu tinha como se na minha luva de aço, eu mandasse como se fosse umas agulhas no corpo deles e entrava como se fosse fogo, eles começavam a derreter. E quando eu pensava que já tinha acabado, eu via um olho. E ele parecia que eu estava vendo, mas ao mesmo tempo ele ficava invisível. E daquele olho começava a sair laser para atingir o lado dos anjos, e aqueles anjos só iam se protegendo, mas não dava para ver, porque tinha horas que ele ficava invisível e tinha horas que dava para ver, e ele ficava todo o tempo andando, e quando eu tentava atingir ele sumia. E a gente conseguiu lutar contra os demônios, mas aquele olho ainda estava lá vendo tudo. E foi quando os anjos do Senhor ganharam a guerra e aquele olho sumiu e ele não voltou mais. Foi essa a minha experiência de hoje. Graças e paz, amados. Quando eu me ajoelhei para orar, eu estava conversando com o Senhor e quando eu levantava a minha cabeça, eu via um leão em cima do altar e lá em cima estava escrito, bem atrás na parede estava escrito leão da tribo de Judá, e quando eu olhava aquele leão ele rugia. E depois eu via como se fosse aqui no meio da igreja um homem passeando de branco, e eu via como se todos os irmãos da roda se prostrassem diante dele e ele começasse a tocar cada um dos irmãos. E logo depois eu já chegava numa segunda parte que aparecia um anjo para mim. Eu fazia a pergunta para ele e ele dizia bem assim: tem alguém que ainda tem dúvida que o Senhor ainda está aqui nesse lugar, mas eu quero só tirar uma dúvida dessa pessoa. Eu queria falar que esse homem que está andando aqui no meio é o Senhor, e que é para essa pessoa não ter dúvida, porque ela disse: eu quero que o Senhor fale comigo, e o Senhor mandou falar isso para ela, para essa pessoa não ter dúvida que quem estava aqui era o Senhor, que o Senhor se movia aqui, e o Senhor já falou com essa pessoa. E o Senhor me mostrava, na minha experiência de arrebatamento, como se descesse uma coroa na cabeça dos irmãos que chegaram, e eu via como se o anjo ele fosse preenchendo aquela coroa com umas pedrinhas. E eu ficava olhando aquilo e ele dizia bem assim que os irmãos já estavam sendo coroados, já estavam recebendo a bênção deles só deles já terem vindo. E o Senhor dava uma armadura para cada um deles, e ele mandava dizer que os irmãos já estavam na guerra e que era para eles se preparar para o encontro com Deus, porque vai ser tremendo. E foi essa a minha experiência de hoje. Graças e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências da irmã Ana Cássia com uma palavra que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, 37, 38 e 39, que diz assim: porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Glória a Deus, aleluia. Você acabou de ver experiências aí tremendas, né, irmãos? A palavra de Deus fala: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E o que temos vivido aqui na Shalom, dia após dia, aqui em Manaus, é um verdadeiro avivamento dos últimos dias, irmãos, porque o Senhor tem levantado principalmente jovens, como a jovem Ana Cássia, aí, que tem 15 anos, 16 anos, e o Senhor tem levantado jovens assim, 15, 14, 15, 16, 17 anos, homens, mulheres também. O Senhor tem arrebatado aqui quase que todos os dias, mostrado, revelado grandes coisas, né, o que acontece, né, no céu, no inferno, nas regiões celestiais, as guerras, né, que temos travado dia após dia. E você viu aí essas experiências da jovem Ana Cássia, né, muito forte, né? Deus tem se revelado a ela,
E não só ela, assim como outros jovens aqui da Shalom também. E é isso, irmãos, estamos vivendo os últimos dias, estamos se concentrando, pagando um preço, caminhando na presença do Senhor para que a palavra de Deus seja implantada, para que a palavra de Deus corra livre por essa terra, sabe, irmãos? E que em tempos difíceis como esse, né, irmãos, está cada vez mais difícil você evangelizar, está cada vez mais difícil você convencer alguém, na verdade, né? Levar a palavra a alguém. Claro que quem convence é o Espírito Santo, mas o Senhor tem feito isso aqui, graças a Deus o Senhor tem nos dado ferramenta. Fizemos sim um encontro com Deus, a qual ela fala aí, foi muito forte, foi muito poderoso, colhemos muitas vidas, não é isso, apóstola? Muitas vidas, né? E tem sido assim um marco no Ministério Shalom, que é um ministério que tem salvado não só adultos, mas famílias inteiras, né? Homens, mulheres, anciões e também a juventude, tem adolescentes. O que eu acho mais lindo é que vai famílias inteiras para a igreja orar meia-noite, né? Levam seus filhos e tem crianças de 12 anos, adolescentes, né? De 14 anos, como o caso do Cauã, que tem já a experiência de arrebatamento, né? A jovem, a Evelyn também, e as demais da igreja que são arrebatadas. E aí o testemunho da irmã Ana Cássia, a maior prova de que o Senhor, Ele tem avivado a sua obra, como é promessa do Senhor no livro de Joel. Então nós estamos vivendo esse tempo de avivamento. Esse tempo de Deus avivar aquilo que estava morto em nós, as promessas do Senhor se cumprindo, os anciões, os senhores tendo sonho, tendo visões do alto, né, os jovens profetizando, e a gente tem visto o Senhor arrebatando pessoas e dando experiências específicas. Isso para nós não tem preço, porque é o reino de Deus na terra, a vontade do Senhor tem sido soberana e o nome do Senhor tem sido glorificado nesta geração que Deus tem levantado. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Então temos ganhado vidas para o reino e temos vivido sim a sã doutrina, né? Que a sã doutrina a doutrina tem se estreitado cada vez mais, mas o Senhor está no controle de tudo. E o nosso alvo é continuar a buscar o Senhor, clamando, orando até que Ele venha. Amém, queridos? Não pedimos para isso acontecer, não pedimos assim, claro, né? Eu orei muito para que Deus desse experiências, né? Mas aprove ao Senhor dar essas experiências, porque muitos pedem, mas não recebem, né? E o Senhor deu e vivemos isso de forma extraordinária, irmãos. Não é algo que acontece um mês, depois de 2, 3 meses, não. Todos os dias o Senhor tem feito algo grande aqui, né? O inimigo, ele tenta de todo jeito tirar o foco, mas em Cristo somos mais que vencedores. Amém, apóstola? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta a vida deste homem, dessa mulher, deste jovem, desse adolescente, Pai, que chegou até aqui, Pai querido, Pai amado, no momento da oração, que essa graça seja derramada sobre eles, Pai, que possamos viver, meu Pai, uma unção dos últimos dias, meu Pai querido, Pai amado, assim como o Senhor tem usado jovens, assim como a jovem Ana Cássia, Pai querido, Pai amado, assim como a jovem Lili, o jovem Felipe, o Cauã, tantos outros, meu Pai querido, aqui na Shalom, que o Senhor possa também, Pai, levantar, Senhor, jovens cheios do Espírito Santo, compromissados, Senhor, em ler a Tua palavra, compromissados, meu Pai, em fazer a Tua vontade, compromissados, meu Deus, contigo, Senhor. Pai, aviva, Senhor, esta obra, aviva, meu Pai, querido, amado, a igreja, este homem, esta mulher que está ouvindo essa oração, Pai, e leva, meu Pai querido, Pai amado, o Teu Espírito Santo até eles, Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.